Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O comunismo e a perseguição aos cristãos. O que é o comunismo? É uma ideologia política e social-econômica que tem como objetivo promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária na qual não existam classes sociais e que seja baseada nos meios de produção como propriedade de todos os indivíduos. A ideia central é formar uma sociedade apátrida, ou seja, sem estar sob a regência de um Estado. O termo comunismo tem como origem a palavra latina communis, que significa comum, em junção ao sufixo grego ismo, que é responsável por designar sistemas de ideias e crenças. A simbologia comunista gira em torno da representação do trabalho e dos trabalhos industriais e rurais de um país. Essas pessoas são as que compõem a classe proletária. Para representar esses dois grupos de trabalhadores, os símbolos utilizados e mundialmente reconhecidos até hoje são a foice e o martelo, em uma combinação específica, em amarelo num fundo vermelho. Geralmente, a foice e o martelo são associados com a estrela de 5 pontas, que representa tanto os continentes habitados do planeta, quanto os 5 componentes da sociedade comunista: camponeses, operários, exército, intelectuais e juventude. A bandeira da União Soviética incorporou o símbolo em sua bandeira, assim como o Vietnã, a República Popular da China, Angola e Moçambique. Por fim, o símbolo da foice e do martelo acabou por se tornar a simbologia universal do comunismo, estando presente na maioria das referências de países comunistas ao redor do mundo. Já a bandeira vermelha, presente em todo e qualquer movimento comunista, representa o sangue do martírio da classe operária. Geralmente é vista em combinação com outros símbolos que remetem ao comunismo e aos nomes dos partidos, sendo usadas por várias associações de cunho socialista e comunista. No fim do século XIX, existiam dois homens, Karl Marx e Friedrich Engels. No livro de Marx, O Manifesto, na página 80, ele diz: "Na sociedade comunista do futuro, não haverá lugar para Deus e suas manifestações." Baseado nos escritos de Maquiavel, ele dizia: "A religião é a droga do povo." Quando Marx fez o ateísmo na hora que o ser humano deu um não a Deus, o ser humano deu um sim ao homem e o homem se tornou Deus. A ideia comunista ateia era que se jogasse os operários contra os patrões, criasse uma guerra do caos, viria a salvação do mundo, que era preciso destruir o mundo para que do caos nascesse um novo paraíso. Em 1917, aconteceu a Revolução Bolchevista na Rússia. 1924, a Revolução Mexicana no México. 1937, a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola matou em 2 anos, 1936 a 1938, o que a Inquisição não matou em 500 anos. A Guerra Civil Espanhola matou 34 mil freiras, 16 mil padres e 19 bispos. Eles estupravam as freiras em praça pública antes de executá-las e castravam os padres. O comunismo matou 100 milhões de pessoas no mundo. Joseph Stalin, quando ele entrava em público, todo mundo tinha que bater palma, pois todo aquele que não batesse palma era o primeiro a ser fuzilado. As escolas tinham aula de ateísmo na União Soviética, para ensinar que eu vim do nada e voltarei para o nada. O livro de Schopenhauer, O Ser e o Nada, matou mais de 1 milhão de pessoas na Rússia, onde dizia que viemos do nada e voltaríamos para o nada. Universidades, escolas, mídia, todas estão contra a verdade. Qual é a verdade? Jesus disse que é a verdade, o caminho e a vida. Mas com a Revolução Cultural marxista, muitas coisas começaram a sair do lugar. A teologia da libertação, que também tem cunho marxista, se introduziu dentro da Igreja Católica nos anos 50. De lá para cá, temos uma grande divisão de padres, bispos, religiosos e leigos que apoiam o movimento e especialmente apoiam, por que não dizer, o comunismo. Estamos em uma sociedade que realmente só prega a cultura da morte. A cultura hoje é a que foi de 1970, quando os jovens diziam paz e amor, bicho. Era a revolução da juventude, a revolução também de jovens que queriam somente drogas e sexo livre. Hoje vivemos algo muito mais sério. A própria internet, os próprios meios de comunicação são liberais. Hoje a censura é para quem fala a verdade. Se o comunismo é tão bom assim, como os seus seguidores viveram e fizeram tantas atrocidades? Vejamos. Quando Che Guevara, em 1964, foi discursar na ONU,
Ele admitiu que fuzilava todos os inimigos, inclusive homossexuais. Em 16 anos, o Mao Tse-tung fez uma revolução comunista no país dele, matou mais ou menos 70 milhões de pessoas na China. Stalin matou 12 milhões de ucranianos, matou de fome porque ele quis, em 2 anos, por birra. Meninas de 8 a 9 anos de idade se prostituem na fronteira do Brasil com a Venezuela em troca de pão e carne, porque não tem comida na Venezuela. Países como Cuba, entre outros, estão em guerrilhas. O que falar também do próprio Brasil em partidos comunistas que defendem um presidente ou que se defendem um partido para unicamente colocar o povo contra o povo? O Estado já não terá vez. O que será dos nossos filhos? O que será dos nossos jovens criados numa cultura, infelizmente hoje gerada pela violência manobrada pelo sistema, onde o sangue humano é jorrado por terra, o aborto, o divórcio, a enculturação das mentes, o Big Brother, que nós achamos que é somente da Rede Globo, não é bem por aí. O filme de George Orwell já mostrava claramente que o BBB já vem de muitos anos atrás, 1948. O livro O Grande Irmão, que foi intitulado de George Orwell, hoje está bem atual. Vivemos rodeados de câmeras e achamos que estamos seguros. Estamos sendo vigiados e controlados 24 horas por uma indústria cinematográfica, pornográfica e perigosa, pois leva muitos a viverem escravos da multimídia. O que vale hoje é um comunismo falar em nome de uma mídia e não mais a verdade do Criador. Estamos vivendo em tempos difíceis. A pior guerra é a guerra cultural, é a guerra da mídia, é a guerra da verdade contra a mentira. Quem fala a verdade hoje é censurado nos meios de comunicação social. Aqueles que distorcem a verdade são vistos como campeões de audiência e principalmente são aqueles que estão no YouTube, são aqueles que muitas vezes defendem a mentira, defendem movimentos como LGBT, movimentos que mutilam as mentes humanas em seus discursos, em seus erros e principalmente distorcem a verdade pela mentira. Vivemos uma sociedade que se prega apenas a igualitária, a fraternidade, mas muitas vezes não se fala de Deus. Não se fala do Criador, não se fala do verdadeiro amor ao próximo, uma justiça social coerente, mas se fala de derramar sangue ao ponto de ir em revoluções, greves sem necessidade, assaltos, roubos, injustiças, mortes, estupros. O que também não dizer sobre várias áreas que hoje está acontecendo na área do aborto, onde feministas, extremistas estão por trás. O que fazer diante de tais fatos? Estamos realmente no fim dos tempos? O que fazer para melhorar o que estamos vivendo atualmente? A guerra cultural e tecnológica tem invadido nossas casas. O submundo, o pequeno mundo que muitos de nós vivemos, realmente está se tornando cada vez mais amplo. Preferimos estar buscando a cultura da morte do que a verdadeira liberdade de espírito. O que aconteceu a muitos que seguiam Jesus no início do cristianismo acontece hoje. No tempo do Império Romano, os cristãos eram perseguidos, jogados nas feras, e por não adorar a própria besta, nós vemos este exemplo lá no livro de Daniel, no capítulo 3, quando os 3 jovens na fornalha não se submetem a Nabucodonosor. Hoje, muitos se submetem ao sistema, muitos se submetem à prostituição e deixam seus corpos invadirem, principalmente pelo tráfico humano, que hoje tem crescido bastante no Brasil e no mundo. Um grande vendaval vem sobre nossas famílias, distorcendo valores. Não é só uma guerra civil que se alastra, mas uma guerra cultural, social, tecnológica. Em verdade, somos vítimas de um sistema que nos leva à morte. E o que fazer diante dos fatos? Temos que buscar a Deus acima de tudo. Estamos em um tempo em que precisamos unicamente nos entregar ao Criador. Ele sabe o que é melhor. Ele é a nossa verdadeira liberdade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.